Isso, vai começar agora. Você... legal. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela presença de todos. Eu sou a professora Gedeane Kenshima e hoje nós vamos falar um pouco sobre TCC. Alguém aqui de vocês está fazendo TCC ou já passou por esse momento? Então tem bastante gente que vai precisar ouvir. Fazendo a minha autodescrição, eu sou uma pessoa de estatura mediana, tenho traços orientais, meu pai é japonês, e estou com um vestido rosa e uma coroinha de flores, tá bom? O pessoal pediu para fazer a autodescrição, porque para fazer uma palestra acessível a todos que estejam aqui, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, no final eu posso ficar aqui para responder vocês, tá bom? A gente pode conversar aqui ao lado do palco. Então vamos lá falar sobre a parte de escrita acadêmica, como salvar o seu TCC. Muitas vezes bate aquele desespero, a gente fica com medo, não sabe por onde ir, e eu quero trazer para vocês algumas dicas para ajudar vocês na hora de escrever, para vocês não ficarem tão perdidos assim, ok? E principalmente nós que estamos da área de tecnologia, nós gostamos muito mais de fazer do que de escrever. A parte de escrita, muita gente vai falar, é muito chato, mas tudo dá um jeitinho, e se a gente aprende a fazer tecnologia, nós aprendemos a escrever também. Tá bom? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho. Falar do que é o TCC, porque tem algumas pessoas que talvez não conheçam esse tema. Falar da questão da escolha de grupo, que é um dos itens muito importantes, principalmente quem não está sozinho no TCC, tem possibilidade de fazer com outras pessoas. Falar da escolha do tema, que às vezes pode trazer um pouco de confusão, isso. A escolha do orientador do TCC, que é um dos pilares mais importantes do que o trabalho, é a gente ter um bom orientador. E depois a questão da organização, algumas dicas de escrita, o que é que vocês vão escrever. E uma dica para a apresentação do TCC, porque além de escrever, nós temos que passar por uma avaliação em banca, ok? E no final, um pouco da pós-apresentação do trabalho, o que é que nós fazemos e os meus contatos, ok? Então vamos lá. Deixa eu... Opa, passei direto. Bom, essa criatura aqui, eu sou professora na FATEC São Bernardo do Campo e na ESEG, que é a faculdade do Grupo Etapa. Então eu leciono para cursos superiores, mas também já tenho experiência com cursos técnicos. Então eu já tive experiência na ETEC Albert Einstein, então tem o pessoal do Centro Paula Souza, que está com o stand na parte Open. Então, tem alguns conhecidos ali, algumas pessoas muito queridas, tá? Eu também estou passando por essa parte de escrita acadêmica, então não é só a questão de ter feito, né? Por ser professora, eu já passei pelo curso técnico, passei pela engenharia, passei pelo mestrado e atualmente eu estou fazendo doutorado. Estou cometendo a loucura de fazer um doutorado. Eu digo loucura porque realmente não é algo assim, tão trivial. Quem faz acaba se desgastando bastante, e um TCC já é desgastante e uma tese é o triplo de desgastante. Eu fiz alguns livros sobre Arduino, então, para quem conhece a área de Arduino, de circuitos vestíveis, eu tenho 3 livros escritos pela Novatec, que são nas linhas do Arduino, o Arduino Fashion Geek e o nas linhas do Arduino Plus. Todos eles foram lançados pela Novatec Editora. Eu me considero como uma evangelista de Arduino. Então, eu sou aquelas que levam a palavra do Arduino nos eventos. Hoje, eu não estou falando de Arduino diretamente, mas muitos dos TCCs têm Arduino. Então, quem já usou, quem teve a oportunidade, por exemplo, tem um stand da Robocore, lá do lado de fora, vocês vão ter a oportunidade de ver algumas placas, alguns projetos de robótica, tá?
E falo de movimento maker, sobre wearables, que são circuitos vestíveis, internet das coisas, e também de mulheres na tecnologia. Então, eu estou vendo que tem bastante meninas aqui assistindo, então, mulheres na área de tecnologia estão cada vez mais fortes e eu gosto de incentivar bastante isso, ok? Mas vamos lá falar do TCC. O TCC é a sigla do Trabalho de Conclusão de Curso. Então, não basta só cursar as tarefas, as atividades de aula, passar nas provas, passar nos trabalhos. A gente tem que provar que nós somos estamos se formando um profissional qualificado, e aí a gente precisa passar por essa etapa. Então, seria a etapa final da sua graduação. Mas também tem TCCs feitos em cursos técnicos, que sempre é para fechar. Você aprendeu várias disciplinas e você aplica o que você aprendeu nas disciplinas do seu trabalho, ok? Mas pode ser um curso técnico, pode ser um curso de tecnólogo. O tecnólogo, ele não é o técnico, ele já é curso superior, que geralmente é um curso rápido de 2 a 3 anos, tá? O bacharel já é o curso superior de 4 a 5 anos, então quem está fazendo engenharia, quem está fazendo ciências da computação, outras áreas relacionadas, que é um curso um pouco mais longo, nós já chamamos de bacharel, ok? E nós temos aí a questão da pesquisa versus a prática. Por quê? Nós estamos na área de tecnologia, então nós vamos programar, nós vamos montar coisas, mas a gente também precisa escrever isso. Então, nada mais do que uma documentação. A gente precisa documentar o que nós fazemos. Nós fazemos as nossas coisas bem feitas. A gente adora fazer coisas tecnológicas. Quem está na área de games desenvolve jogos, ou quem está na área de programação vai criar suas APIs, suas integrações, seus códigos. Quem está na área de hardware vai montar os seus robôs, vai montar seus sistemas. E a gente precisa fazer isso que seja documentado, que outras pessoas leiam também. Então, a gente não faz o TCC para a gente, para o orientador. Nós fazemos para uma comunidade, ok? Então, isso é o nosso trabalho de conclusão de curso. E na área de tecnologia, o que eu falo assim? Nós vamos resolver problemas. Quem está na área de tecnologia precisa resolver coisas. Garanto que aqui tem bastante meninos e meninas do computador. O pessoal sempre associa a gente para resolver algum problema. Minha impressora quebrou. O ar-condicionado deu problema. Acontece outros problemas assim e geralmente nós somos chamados para resolver problemas. E no TCC, a gente propõe uma solução para um sistema, para uma coisa, uma situação, ok? Então, nós usamos ferramentas como software. Então, nós programamos, nós fazemos programas, a gente lida com essa parte também de integração desses sistemas, enfim. Usa diversas linguagens, Python, Java, PHP, linguagem C, Ruby. Então, existem várias linguagens de programação que nós podemos utilizar aí para fazer o nosso trabalho. Tem a parte de hardware, então já é a parte física. Então, piadinhas do pessoal da área de computação. O hardware é a parte que você chuta e o software é a parte que você xinga. Então, sempre tem essa brincadeira aí, então, para a gente diferenciar, tá bom? E a gente pode também fazer coisas integrando tanto hardware quanto software. Aí a gente já entra em sistemas embarcados, como Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, dentre outras plataformas. Então, a gente integra o físico com o computacional, tá bom? Então, criando uma solução, a gente pode documentar isso e apresentar um trabalho, ok? E qual é o diferencial? Geralmente, a gente, quando vai escrever, a gente tem que escrever relatórios, a gente escreve coisas mais simples, ok? Tem que redigir e-mails, participar de reuniões, criar coisas escritas, mas a escrita acadêmica é diferente, porque a gente tem uma linguagem mais formal. Então, as gírias que a gente usa, jargões, tal, nem sempre são bem vistos dessa parte acadêmica. Então, escrever de forma acadêmica, escrever de forma diferenciada. E quais são os itens que a gente tem em um TCC? A gente tem
uma introdução, a gente tem um referencial teórico, metodologia, desenvolvimento, resultados, conclusão, referências bibliográficas. Eu coloquei de maneira bem rápida aqui. Mas falar, ai meu Deus, você começou a dar aquela dorzinha no peito de ver esses nomes e eu não sei o que é que eu vou fazer. Calma, a gente vai, eu vou falar um por um aqui e o que é que nós vamos escrever e deixar tudo bem às claras, tá bom? Vamos lá, escolha do grupo. Se o seu TCC não for sozinho, muitas vezes a instituição permite que se faça em duplas, em trios, em quartetos ou até quintetos. Só que eu particularmente acho que mais de 5 pessoas já é muita coisa. Então, para a gente dividir os trabalhos, até 5 eu acho que é um número bem razoável. Quando começa a passar de 5, sempre tem alguém que acaba não fazendo muita coisa, enfim. Mas é legal a gente pegar entre duplas e até 5 pessoas, ok? Mas isso é uma opinião minha de mais de 5, mas existem locais que podem fazer com mais de 5 pessoas, tá bom? Mas para a gente escolher o grupo do TCC, uma das primeiras coisas que eu diria é a questão da afinidade. Então, se você já cursou lá os seus 2, 3, 4, 5 anos de curso superior, você já fez vários trabalhos em grupo, né? E sempre trabalho em grupo tem aquelas confusões, às vezes você fica esperando pela pessoa, dá um pouco de raiva, né? Passa uns nervosos, assim, né? É desafiador fazer um trabalho em grupo. Mas a questão da afinidade seria o quê? A gente conhece já como a pessoa trabalha e já acha essa pessoa é legal para fazer o TCC com ela. Então, a gente já vai analisando isso durante o curso. Quem está no começo do curso, né, conhece as pessoas há pouco tempo, é um pouco mais difícil, mas quando a gente já está indo para o final, a gente já sabe mais ou menos quem é quem da sala e quem seria legal para a gente fazer o trabalho, ok? Outra coisa para a gente analisar são os conhecimentos prévios. Conhecimento prévio que as outras pessoas têm. Ah, vou fazer um trabalho de TCC. E esse trabalho de TCC tem a ver com programação. Então, você vai ver as pessoas que, além da afinidade, que programam na linguagem que você está pensando para o seu tema. Ah, vou usar Ruby no meu TCC. Então, você não vai pegar uma pessoa que programa uma coisa nada a ver e vai se aventurar naquilo. A gente vai ver as questões de afinidade, tá bom? E questões de conhecimentos prévios. Outra coisa é a questão do comprometimento. Se você já sabe que a pessoa não é muito comprometida, já sabe que a pessoa entrega tudo atrasado, que já não consegue fazer as coisas tão bem, você não vai chamar ela para fazer o seu trabalho. Então, é um dos itens aí. A experiência dos outros trabalhos em grupo, como a pessoa se comportou, tudo mais. E, às vezes, o TCC é quem sobrou. Por quê? Eu sou professora de TCC na FATEC São Bernardo e de metodologia. E aí o que aconteceu lá? O pessoal tinha que montar trios para fazer o TCC e um dos trios foi formado com quem sobrou da sala, porque o pessoal já foi na questão das afinidades, os conhecimentos prévios, os outros trabalhos em grupo e sobraram 3 pessoas. E aí quem é que está sozinho aí? E aí acabou se formando o grupo. Mas por incrível que pareça, foi um dos grupos que deu mais certo lá. Esses grupos que sobram, as pessoas muitas vezes é o que dá mais certo. E às vezes os que têm afinidade começam a brigar. Eu já vi isso algumas vezes. Então, pode ser esse aí o momento de escolha, tá bom? A questão do tema, que esse do tema é bem... Aí você vai falar, putz, eu vou fazer um TCC e não sei que tema que é. Então, o que é a dica que eu dou? É a questão de você resolver algum problema no seu cotidiano. Ah, eu trabalho, sei lá, numa empresa de transportes, sei lá, com ônibus. E aí você vê um problema lá que acontece no seu cotidiano, uma coisa que você vê direto, e você pode propor uma solução para resolver esse problema. Você pode entrar de acordo com a empresa e propor uma solução para esse problema, usando o quê? Ferramentas de software, ferramentas de hardware, entre outras. Então, é uma ideia aí que vocês podem pensar para resolver um problema no seu trabalho. Outra, você pode pensar num problema que você tem na sua casa. Então, tem alguma coisa que você tem na sua casa que você queira resolver esse problema e você pode usar uma automação aí para resolver isso, tá bom?
E outra coisa de pessoas conhecidas, principalmente, vou pegar o exemplo de acessibilidade, a gente pode usar o TCC para fazer coisas para um bem geral, e nessa área de acessibilidade tem bastante coisa que pode ser feita. Eu já vi alguns trabalhos que o pessoal usou ledores, questão de ampliação das imagens, transcrição, dentre outras coisas. Então, tem bastante coisa que a gente pode aplicar aí nessas áreas de cotidiano, que pode ser não para a gente especial, mas pode ser para outras pessoas, ajudar muitas outras pessoas, tá bom? E outros professores que são do convívio de vocês podem dar algumas ideias. Então, você pode ter um professor que você tem uma afinidade, perguntar: professor, o que eu posso fazer de trabalho? O que você acha desse TCC aqui? E alguns professores podem dar ideias para vocês, tá bom? Mas uma coisa que o seu tema tem que ter é a questão de viabilidade financeira. Por quê? Muitas vezes a gente não tem um recurso, a gente não tem uma bolsa para bancar os custos do trabalho, principalmente quando envolve comprar hardware ou alguma licença de software, coisas assim. Então, a gente tem que ver se ele tem uma viabilidade financeira, ou seja, você consiga realizá-lo. Então, vamos pegar um exemplo. Vou construir um foguete, mas se você para construir um foguete, você tem que ter as peças do foguete. Se o foguete ficar muito caro e você não conseguir fazer com o seu grupo, não tem como realizar esse tipo de trabalho. Então, tem que pensar numa coisa menor, tá? E a questão de ser complexo. A gente também não pode abraçar o mundo. A gente não pode fazer algo grandioso demais e não conseguir entregar no final, porque o tempo é muito curto. Muitos locais, por exemplo, em cursos técnicos você tem 6 meses para fazer um TCC, que não são 6 meses. A gente fala 6 meses, mas na verdade o tempo hábil mesmo, vamos dizer que é uns 3, 4 meses. E se a gente pegar um curso superior, muitas vezes é 1 ano, mas também não são 12 meses, vai ser um tempo bem menor, tá? Então, não tentem coisas impossíveis. Apesar de os olhinhos brilharem com certos temas, nem sempre eles vão ser viáveis. Então, a gente tem que casar isso aí, tá bom? Aí, o orientador, né? A primeira coisa que você vai é professores que você tem afinidade. Então, muitas vezes, você já conhece o professor, conhece o trabalho dele e tal, e legal, vou chamar ele para ser meu orientador. Então, é uma das coisas. Mas não é só a questão da afinidade, você tem que ver se ele está disponível para te atender, tá? Porque às vezes ele tem outras atribuições, outros trabalhos que ele orienta, e nem sempre ele vai conseguir dar uma atenção para você. Precisa ver se ele tem um conhecimento no tema que você está propondo. Então, às vezes ele é super seu amigo, mas você não consegue trabalhar o tema com ele porque ele não conhece essa área, tá? E você precisa também ver as experiências anteriores do professor, conversando com outros colegas, outras pessoas que conhecem o trabalho dele. Como a gente vai saber o conhecimento dele? Vou dar outra dica para vocês. Alguém já ouviu falar de currículo Lattes? Alguma vez? Então, quem não conhece, procura aqui, lattes, com 2 T's.cnpq.br. E aqui a gente tem a lista de pesquisadores, tá? Então, vocês vão procurar o currículo Lattes do seu orientador, dos seus orientadores, enfim, e ver o que ele já atuou. Então, isso é bastante importante para saber se a área dele é essa que você quer, tá? Então, para vocês fazerem, aqui eu dei o exemplo do meu, tá? Eles têm um lado de doutores e outros pesquisadores. Como eu não terminei meu doutorado, então eu estou nos outros pesquisadores. Coloca o nome completo dele na questão de busca, e aí vai aparecer uma bio com uma foto, se ele colocou foto, e ele vai dizer qual é a área dele, a formação, as experiências dele. Então, se você está na área, sei lá, de hardware, que é a minha área, e você quer um professor que fale de robótica, então você vai procurar ver se no Lattes ele tem coisas de robótica. Agora, se ele não trabalha com isso e ele topar o desafio, beleza, mas muitas vezes é melhor você ver alguém que esteja na área. Então, um dos caminhos para vocês conhecerem é buscar o currículo Lattes do orientador. Aí a gente tem a questão de organização. Você escolheu o tema, você alinhou a orientação arrumou o orientador. Aí você tem as reuniões que você faz de maneira quinzenal, semestral, aliás, semanal, enfim.
Divida as tarefas com o seu grupo, então não fica com tudo sozinho. Sempre pega um pouquinho, um pouquinho outro, mas todo mundo precisa saber desse tema. Não fica dividido assim, essa aqui é a minha parte, eu só sei falar disso. Essa parte aqui é do fulano, eu não sei falar. Cuidado, melhor que todo mundo saiba por alto do tema, do que um só saber um pedacinho e depois na banca acontecer algum problema, tá bom? O escrever eu coloquei gritante porque a gente faz e deixa para escrever no final. Não deixem para o final, escrevam durante o trabalho todo, tá bom? E não deixa para a última hora. Às vezes, esse final de semana eu vou lá para a praia. Esse final de semana eu vou viajar com meus amigos. A minha família vai ter um casamento. Cara, não deixa. Não deixa, porque se deixar para o final a coisa complica demais. Então, o quanto vocês se organizarem, melhor. Tá bom? Aí a questão da escrita, que eu já está perto de terminar. Então, o que vocês precisam fazer para escrever? Vocês têm que ler. Então, vocês busquem outros trabalhos, leiam, vejam como a pessoa escreveu, tá? Com outras pessoas escrevendo, você começa a ter uma bagagem melhor para o seu trabalho. Então, você não vai saber escrever se você não ler. Então, você pode procurar outras monografias, artigos, dissertações e teses, tá? No Google, existe uma versão chamada Google Acadêmico ou Google Scholar. Então, em vez de jogar no Google normal, coloca no Google Acadêmico o tema e vocês vão ver trabalhos, artigos, TCCs e outras coisas que não são só sites. O site é uma referência perigosa para usar em TCC, evitem. Então, mesmo que tenha na internet, mas vejam se está escrito de maneira idônea. Às vezes, uma pessoa escreveu aleatório e a gente não sabe de onde veio a procedência e pode ter uma informação errada, tá bom? Registrem esses seus progressos em formato de relatórios. Então, essa semana eu estou aprendendo a usar Python. Então, tudo que você fizer do Python, já vai escrevendo, porque já é uma forma de você lidar bem com a escrita e, principalmente, de você ter o que foi feito durante os 6 ou os 12 meses, tá bom? E aí você precisa explicar tudo o que você está desenvolvendo. Então, não vai ser uma coisa assim... para você, como você vai fazer para os outros, então outras pessoas precisam saber o que você está fazendo, então escreva, já pratica a arte de escrever aqui. E quando vocês forem usar verbos, usem terceira pessoa. Então, o que é o terceira pessoa? Você não vai falar, eu fiz um programa em Python. Você pode usar, foi realizado um programa em Python, foi desenvolvido um sistema usando uma API, foi desenvolvido... Você vê que fica impessoal, então uma dos jargões que a gente usa na área acadêmica não escrever o eu fiz, nós fizemos. Foi realizado, foi desenvolvido, foi feito. Ok? E aí, meu tempo está acabando, então vou passar aqui rapidinho, tá bom? O Word, a gente pode usar ele ao nosso favor, porque ele tem bastante coisas automáticas lá. Então, ele gera sumários automáticos, listas automáticas. Então, se você colocar o Word TCC, tem bastante tutorial na internet que você pode fazer. Até as referências ele gera de forma automática. Então, você não vai precisar ficar caçando referência, que é uma coisa que pega muito, tá? Inclusive, a BNT pode ser instalada no Word. Então, é uma das coisas que vocês podem usar. Outra coisa que é usado na escrita acadêmica é o LaTeX. Apesar de estar com X, a gente lê um C, tá bom? O LaTeX, ele pode fazer uma formatação automática, gera um PDF. Ele lembra um pouco HTML, tá? Então, para quem está na área de front-end e tal, ele é muito semelhante, tá bom? Ele fica uma escrita parecendo um código, mas ele gera um PDF automático e isso facilita bastante, tá? Então, a gente tem essas duas vertentes. Para escrever, a gente tem a questão da introdução. Então, você vai escrever o quê? Do macro para o micro. Você tem que contextualizar o tema até você chegar nele. Então, se a gente vai falar, sei lá, de robôs industriais, a gente pode começar falando da questão da indústria, como começou as revoluções industriais, até chegar no robô. Eu digo para os meus alunos que é contar uma historinha. Então, para você escrever a introdução, você tem que introduzir o trabalho. Você não vai chegar assim, vai ser desenvolvido um robô. Não. Você, porque aconteceu isso, temos aquilo, até chegar nos finalmente.
ok? Então, a gente tem uma introdução, ok? E por que que o trabalho é importante de forma acadêmica? Aí temos o referencial teórico, que é uma das coisas mais temidas, né? A gente pode falar um pouco do histórico do tema, a gente pode trazer temas relacionados, outros trabalhos que foram desenvolvidos, né? Semelhantes ao que vocês estão fazendo, não precisa ser algo inédito, tá? Os trabalhos correlatos são trabalhos acadêmicos semelhantes, às vezes não são iguais, mas são semelhantes, e sempre colocar as referências. Segundo fulano, 2000 e tanto, segundo cicrano. Então, tem que usar citações, ok? Vocês não vão tirar tudo da cabeça de vocês. Vocês têm que verificar quem escreveu do tema e sempre dizer quem foi que você se inspirou para escrever aquele texto, tá bom? Aí, a gente tem metodologia. Como você vai atingir os objetivos do trabalho? Então, por exemplo, temos ali o palco What's Next. Então, como é que eu faço para chegar ali? Eu vou descer daqui do palco, vou virar aqui, vou virar ali e tal, e chego ali. Então, metodologia lembra de método. Então, é como você vai atingir o objetivo. Se você quer desenvolver o sistema, como você vai desenvolver esse sistema, ok? O desenvolvimento é o que você está fazendo, que é realmente o recheio do seu trabalho. Quais são os passos necessários para realizar o trabalho? Precisa montar hardware, precisa fazer um código, precisa experimentar. Então, tudo que for fazendo, vocês vão documentar. Então, o mais importante do seu trabalho é o desenvolvimento. Os resultados, o que é que foi gerado? Foi gerado dados. E esses dados podem vir em formato de tabela, em formato de foto, em formato de gráfico. Então, tem que ter dados, tem que gerar alguma coisa, ok? Vai ter um resultado, o método que você fez para atingir um objetivo, ok? E a conclusão, a gente precisa pegar o resultado e tem que bater com o objetivo. Se o meu objetivo é chegar naquele palco, eu atingi o objetivo? É aquilo mesmo? Então, você precisa trazer o início do texto com o final na conclusão. Então, se o resultado que você obteve bateu com o objetivo, beleza, seu TCC foi atingido com sucesso. Se não foi, não tem problema, mas você tem que dizer o porquê que não foi, ok? E aí você não pode usar imagens nem tabelas na conclusão, nos resultados pode, tá bom? E nada inédito do que já foi escrito. Então, não pode ter alguma informação nova na conclusão. A conclusão é só uma revisão de tudo, ok? O que foi escrito anteriormente se confirmou ou não. Nada de coisas novas. Beleza? E aí, para a apresentação, a gente tem a questão de você estar bem trajado, né? Você não vai lá apresentar o seu TCC de chinelo e nem de bermuda, né? Vá mais arrumadinho, tá bom? A gente tem uma postura perante a banca são os professores que avaliam o trabalho. Vejam a questão do tamanho da fonte dos slides, ok? Não coloca pequenininhas letras, ok? Ensaie previamente e, principalmente, não interrompa os professores que estiverem fazendo os comentários da banca, ok? Então, se eles perguntarem, você responde, mas se ele estiver falando, não interrompa ele, ok? E, para a gente encerrar aqui, vai ter as correções do trabalho, nunca um trabalho é 100%, sempre tem que corrigir uma coisinha ou outra, ok? Alguns trabalhos são encadernados, em capa dura, você tem que entregar uma versão lá para a faculdade, e outros são publicados em revistas científicas, então vai depender da sua instituição. Mas, depois de passar na banca, faça as correções, entregue essa versão final e rumo à formatura, porque TCC já é para encerrar os trabalhos, ok? Gente, é isso que eu tenho aqui para apresentar para vocês. Eu coloquei aqui os meus contatos, o meu Instagram, @gdeanekenshima. O TikTok também é Gdeane Kenshima. O Twitter, que é G_AngryBirds. É o Angry Birds porque eu sou muito fã deles. O meu Facebook é Gdeane Kenshima, o hashtag com G. E o LinkedIn também é Gdeane Kenshima. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, ok? E curtam a Campus Party, o evento é de vocês. Muito obrigada.